Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais essa semana que se inicia, Senhor, pelos desafios que a gente já passou ontem, hoje. Eu te agradeço, Senhor, e estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para mais uma reunião de bênção, de vitória. Nos renova, nos fortalece, Senhor. O Senhor sabe que cada um precisa escutar, que cada um precisa levar para o seu coração, Senhor. Que seja nas palavras, nos testemunhos, Senhor. Quando a gente for compartilhar alguma experiência, seja conosco, Senhor. O irmão Lorival já comentou aqui do sobrinho dele, Senhor. O Senhor sabe como deve tocar no coração dele para que ele venha para a tua palavra, que ele se converta, Senhor, que ele seja livrado de todo mal e de qualquer perigo. Oramos também pelo irmão Bruno, Senhor, que eu me lembro agora. Continua abençoando, toque no coração dele, Senhor, e aqueles outros irmãos que ainda faz tempo que não entram aqui, que o Senhor possa tocar, Senhor. A gente manda o convite, a gente convida as pessoas, mas é no poder da tua força, Senhor, que eles precisam entender e vir buscar a tua palavra. Seja mais uma vez com a gente, com o pregador dessa noite, que seja bênção, que seja unção sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Amém, Carlinhos, palavra com o pastor. Obrigado aqui pelo convite e por ter aceito, meu pastor, agradeço. Amém. Que bom. Vamos meditar um pouquinho na palavra, né? Que foi dado o privilégio para que eu hoje pudesse compartilhar um pouquinho da palavra. E a gente tem visto as coisas acontecendo nesse mundo e eu quero falar sobre os últimos dias. Muita gente entende errado os últimos dias, né? Nós já estamos vivendo os últimos dias, mas vamos entender, né? Os últimos dias não tem nada a ver com o tempo. Um tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, mas tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo, com os fatos reais que nós estamos vendo. Nós estamos aí presenciando uma guerra, o povo de Israel é um termômetro, e a gente tem que ficar observando o povo de Israel, porque o povo de Israel sempre foi um termômetro, e o Senhor nos manda observarmos. Então, vamos meditar um pouquinho sobre os últimos dias, para que a gente possa cada vez mais ficar firmes, né? Já pensou você baixar a guarda nos últimos momentos, você pode então perder a sua salvação. E é isso que nós queremos alertar, como o Senhor fala, como o Senhor sempre mostra, como os fatos, os acontecimentos estão provando que nós estamos nos últimos dias. Então não é o tempo que vai demarcar os últimos dias, mas sim os fatos que nós estamos presenciando, que marcam os últimos dias que estamos vivendo. Então, abra lá a palavra do Senhor, lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos, depois eu vou mencionar outros mais, mas aí eu posso colocar no grupo depois para vocês terem esses versículos. Segundo Pedro, capítulo 3, nós vamos ler de 3 a 9, que fala sobre a vinda do Senhor. Preste atenção nessa leitura e vamos meditar um pouquinho. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da qual subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, nós podemos ver por essa passagem aqui, Pedro, né, escrevendo lá no primeiro século da nossa era, que o Senhor estava para voltar, a vinda do Senhor, já declarando que é a vinda do Senhor. Mas ali falsos, pessoas escarnecedoras, como temos no dia de hoje, falsos mestres, sempre questionando, sempre torcendo a palavra,
mas como é que vocês falam que Jesus está voltando, se as coisas, né, acontecem desde que os pais morreram e acontece a mesma coisa. E até agora não mudou nada. Então, lembrando o versículo 8 que nós lemos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E no 9 ele fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está aí um dos motivos porque a volta do Senhor ainda não aconteceu. A longanimidade, a misericórdia, a paciência do Senhor em alcançar aqueles de duro coração, dando oportunidade para que todos se arrependam. Então, lembrando, os últimos dias não são marcados pelo tempo propriamente. O tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas o tempo do Senhor declarado que a sua volta está próxima pelos fatos, pelos acontecimentos que nós estamos presenciando. E para ver isso aí, vamos lá em Mateus agora, Mateus capítulo 24. Tanto o capítulo 24 de Mateus como Lucas 21 falam sobre os acontecimentos. Então, lembrando, olha, os últimos dias, nós temos que ver os acontecimentos que relatam os últimos dias, e não o tempo propriamente dito, porque há 2000 anos já se falava da volta do Senhor, já se falava dos últimos dias. Mas hoje, 2000 anos depois, nós podemos presenciar tudo aquilo que o próprio Jesus relatou, e esses fatos já aconteceram. Então, pelos fatos, nós podemos declarar ou podemos afirmar que nós estamos vivendo, de fato, nos últimos dias. Então, lá, Mateus 24, de 4 a 12, eu vou ler essa pequena passagem aqui. E Jesus respondendo, disse-lhes, aqui estava no início, eles saíram do templo e falaram para Jesus, olha que templo magnífico. Jesus fala para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, eles queriam saber, né, que sinais haveria dessas coisas e que sinais haveriam da tua vinda. E aí no versículo 4, Jesus então responde. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós conhecemos bem esse trecho, conhecemos muito bem esses acontecimentos que já ocorreram, né? Nação contra nação, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. E aí ele enfatiza aqui a forma com que o espírito do engano, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O inimigo está aí enganando muitas pessoas, muitas heresias, muitos falsos mestres, muitas igrejas que se denominam evangélicas, que estão dando o pior dos escândalos, igreja para tudo quanto é tipo de seitas, né? Vamos dizer, não são igrejas, são seitas, que fazem com que o mundo entre dentro da igreja. Em vez de eles mudarem as pessoas, o evangelho tem que se adaptar a essas pessoas. Então, aquilo que nós estamos vendo hoje, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E isto está acontecendo. Depois ele fala, levantará nação contra nação, é o que nós estamos cansados de ver. Todas estas coisas são o princípio das dores. Isto não é o fim, mas é o princípio das dores. A palavra deixa claro que todas essas coisas iriam acontecer antes da vinda do Filho do Homem, antes que o Senhor voltasse. E aqui fala no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Você já viu quanto ódio há com relação a cristãos, mesmo nos nossos dias hoje?
quantas mentiras são propagadas para declarar, né, que o cristão ele é perseguidor, que o cristão ele é homofóbico, tudo contra o cristianismo, todos estão se levantando contra os cristãos. Não é só hoje, é no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente está vendo que nós cristãos estamos sendo odiados. Então esses fatos denunciam que realmente os últimos dias estão acontecendo e que breve, muito breve, o Senhor há de voltar. Então, aqui, nesse tempo, versículo 10, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Você já viu fogo, como aquela palavra que fala fogo amigo? Cristão denunciando cristão, cristão indo na internet para falar mal de cristão, cristão, né, escandalizando outros cristãos, aborrecendo outros cristãos. A gente nunca viu acusações tão fortes de uma denominação contra outra denominação. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E isso tudo são fatos que estão mostrando que os últimos dias nós estamos vivendo, né? E aí ele fala que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente vê constantemente a iniquidade, a perversidade, a maldade, a ira do homem, né? A ganância do homem, a violência, está nítida nos nossos olhos, né? Essa guerra agora lá contra Israel, a gente está vendo esse grupo terrorista, e aí você vê o mundo dividido. A Europa, os Estados Unidos falam que foi terrorismo. China, você pega a China, a Rússia, inclusive o Brasil não se posicionou como Hamas sendo um grupo terrorista. Então, a divisão e a iniquidade crescendo, o amor de muitos se esfriando. Hoje eu aconselhei uma pessoa pelo WhatsApp que há muito tempo ela não aparece na igreja. Ela falou: olha, pastor, eu estou desanimado, eu estou longe do Senhor, eu já não creio que Deus existe. E aí eu tive que conversar seriamente com ele, depois eu orei com essa pessoa, mas aí está bem dentro desse versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê tanta coisa errada, tanta injustiça nessa terra, que a gente começa a questionar: será que vale a pena ser fiel, justo, pagar o preço, se a iniquidade continua crescendo, a impiedade não tem limites? Então a gente está vendo que nesse Sermão do Monte aqui, Jesus estava falando o princípio das dores. Então nós estamos já vivendo esse princípio das dores, os últimos dias, pelos fatos relatados, não pelo tempo propriamente dito, porque Pedro já falou 2000 anos atrás, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Mas os fatos relatados, tanto em Mateus 24 quanto Lucas 21, declaram exatamente aquilo que nós estamos passando. E aqui a gente tem que observar também os sinais, né? O engano. Eu falei aqui no espírito de engano. 1 Timóteo 4:1, nós estamos vivendo esses espíritos malignos que tentam enganar, tentam tirar o foco da igreja no Senhor Jesus. Essas mentiras, essas heresias que estão entrando dentro das igrejas, e a gente pode constatar Paulo falando a Timóteo. 1 Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que a gente vê aí. Igreja de homossexuais, igreja de bandidos, igrejas de todo tipo, para atrair as pessoas, adaptando o evangelho nas pessoas, quando que as pessoas teriam que se adaptar naquilo que fala a palavra. Então, expressamente, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, Paulo já falando a Timóteo. E ele continua lá no 2 Timóteo 3, para a gente ganhar tempo. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, também falando dos últimos tempos, da corrupção, da maldade, daquilo que nós presenciamos, convivemos com pessoas assim. Eu creio que você deve conhecer pessoas como esse tipo que nós vamos ler agora. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É as pessoas que convivem neste mundo. Este mundo que todo mundo quer pisar em cima do outro, todo mundo mente, criam narrativas. A nossa justiça, que nós estamos vendo aí, como ela é injusta, tudo isso nós podemos relatar nesses 5 versículos aqui. Então, os fatos, para que a gente possa saber, denunciam os últimos dias. Os fatos que estamos presenciando, nunca uma geração pôde presenciar tantos fatos como a nossa geração. Por isso que não é o tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas aquilo que ele relatou, lá em Mateus 24, Lucas 21, falando aqui, Paulo falando a Timóteo, tudo isso que iria acontecer, né? Por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos se esfriaria. E é o que a gente tem que tomar cuidado, para não se esfriar, não olhar para o mundo, não olhar para os corruptos, as pessoas que nos cercam e que fazem, muitas vezes, a gente ficar preocupado. Será que vale a pena? Vale a pena ser fiel? Vale a pena pagar o preço? Mas eu quero chamar a tua atenção, vale a pena sim, porque os últimos dias estão mesmo prestes para acontecer a volta do Senhor Jesus. E agora volta lá em Mateus 24, de 36 a 39. Depois eu coloco essas passagens todas no grupo, para vocês olharem com calma. Mateus 24, de 36 a 29. Ele fala assim, o sermão continua, exortação à vigilância. E aqui é um recado para nós. A gente convive com essas pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas, mais amantes de si mesmo do que a Deus. Nós convivemos com pessoas desse tipo. Não vamos nos contaminar com o mundo, mas nós temos que ser exemplo para este mundo. E aqui, então, Jesus continua no seu sermão do monte, e ele fala para vigiar. Então, ele diz assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o mundo está correndo. As coisas, as injustiças, as narrativas, o pecado, a iniquidade, a violência, pessoas que não têm respeito pelas outras, continua acontecendo. E a gente parece que vai convivendo com essa situação e a gente vai se acomodando e acaba aceitando. Jesus chama a atenção, cuidado, vigie, vigie. Como foi nos dias de Noé, que houve lá, sim, a informação da parte de Noé testemunhando que viria um grande dilúvio, né? Até preguei outro dia aí atrás na igreja, falando, poxa, será que as pessoas não tinham a curiosidade de saber como é que estava o trabalho de Noé, né? Talvez no início eles foram ver lá Noé, colocando as primeiras vigas, depois as tábuas, mas será que ninguém foi percebendo que aquela arca estava sendo construída e já estava quase pronta, cerca de 100 anos construindo a arca? Será que ninguém percebeu que os animais começaram a entrar na arca? Quem é que foi buscar os animais? Ninguém foi buscar os animais. Deus dá uma ordem para o homem, para ele entrar na arca, o homem não entra. Mas Deus dá uma ordem para os animais vão sozinhos para lá, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma resistência. E o povo daquela época, como Jesus fala aqui, olha, cuidado para vocês não ficarem tão obstinados, não tão céticos, que vocês não estão observando o que está acontecendo. Os fatos estão revelando que nós estamos nos últimos dias. Então, cuidado, como os antediluvianos não se deram conta que a arca já estava pronta, que o juízo agora viria, que o castigo viria, que a chuva viria, e veio o dilúvio e levou a todos. Então, a orientação de Jesus é para que a gente vigie, não se acomode com este mundo,
não se molde a este mundo, como fala lá em Romanos. Então, nós precisamos ter o cuidado de achar que tudo que está acontecendo ao nosso redor é normal e a gente se moldar a esta situação. Os fatos denunciam que a volta do Senhor está muito próxima. E aqui também Romanos, Paulo falando aos Romanos, pois eu marco aí para vocês, Romanos 13. Romanos 13, de 11 a 14. Presta atenção, Paulo falando aos Romanos. Romanos 13, de 11 a 14. Ele fala assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É a hora de despertar do sono. Sair da mesmice, sair do comodismo, sair da apatia, sair, sabe, da acomodação. Tá chovendo, não vou na igreja. Tá frio, não vou na igreja. Tá sol, não vou na igreja. Tá calor, não vou na igreja. Então, a gente acha qualquer motivo. Então, aqui, Paulo está alertando. E digo isto conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, mortificar a carne. A carne tem muita coisa que ela pede, muita coisa que ela quer, muita coisa que ela quer tirar você dos caminhos do Senhor. Muitos atrativos existem nesse mundo, mas olhe os fatos, olhe os acontecimentos que os últimos dias nós estamos presenciando. Então, está na hora de despertar. Se alguém está dormindo, está na hora de despertar, está na hora de vigiar, né? E nós temos que vigiar, porque a volta do Senhor está próxima. E para terminarmos, Apocalipse 22, queria que você fosse comigo lá, em Apocalipse 22, esse está fácil de você abrir rapidamente. Apocalipse 22, de 10 a 14. E aqui tem uma pergunta. É uma escolha que nós podemos fazer. Que lado nós estamos? Qual lado você vai escolher? Então, Apocalipse 22, de 10 a 14, dá dois lados aqui para nós escolhermos. Que posição nós vamos tomar? Apocalipse 22, de 10 a 14. Ele diz assim: e disse-me, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direto à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aí está uma escolha. Você é justo ou é injusto? Você está limpo ou está sujo? Você faz justiça ou faz injustiça? Você se santifica ou se suja mais? Que lado você quer assumir? Porque os fatos já estão comprovando a iminente volta do Senhor Jesus. Então, espero que a gente possa observar atentamente, e mais uma vez chamo a atenção, observe Israel, observe o que está acontecendo, observe o contexto macroeconômico do mundo, de uma forma geral. Tudo está concluindo a palavra, tudo está concluindo aquilo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer. Então, vamos observar mais atentamente, vigiar e colocar, sim, a nossa barbinha de molho, não se desviar dos caminhos do Senhor. Hoje eu fiquei bastante preocupado com aquela pessoa que me escreveu e eu tive que falar com ele, porque estava desanimado.
estava esfriando na fé, achando já que, será que Deus existe? Olha que ponto a incredulidade, o afastamento, o distanciamento de Deus leva a mente do ser humano a pensar, será que existe Deus? Então, algo tremendo para nós analisarmos, vigiarmos e observarmos que os fatos estão escancarados para que a gente coloque a nossa barbinha de molho. Que não sejamos como os antediluvianos, que deixaram correr o tempo, não levando em conta aquilo que foi dito e pregado por Noé, e nem observado aquilo que ele estava fazendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Espero que o arrebatamento aconteça e que todos nós possamos estar alertas, não brincando com isto e fazendo a obra e a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos para a glória do Senhor. Amém, pastor. Nossa, querem comentar? É o silêncio? O pastor finalizou aqui, falando, né, que vão ter o pessoal que vai subir para a glória e os que vão ficar, né, pastor? E o versículo, e aqui o 15, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu quero estar no outro grupo, né, irmãos? Todo mundo aqui vai estar no outro grupo, né? Então, para a gente colocar a mão na consciência mesmo, né? E forte aqui, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e aquele que ama a prática da mentira. O pastor comentou aqui também de grupo aqui, né, pastor, de mídia social, que irmão tá brigando com irmão. Eu lembro de uma palavra de um pastor de Araras no final de semana que eu tava lá. Aí o pastor comentou que essas grupos, Facebook, essas coisas nada. Ele comentou, né, que o diabo criou só para criar intriga dentro dos irmãos, né? Eu vejo aqui, vou falar dentro de casa, né, a Débora que briga com umas turmas dentro do grupo do WhatsApp. O pastor, turma da igreja, né, irmãs da igreja. Eu falo, meu, tá brigando com as irmãs por causa do WhatsApp, você tá de brincadeira comigo. Daí a gente dá risada. Mas é triste, né, pastor? A gente vê que até dentro da igreja, um jeito de falar, um jeito de expor alguma opinião nesses grupos, a pessoa vira a cara, sai da igreja, né? E pra quê, né? Não tem motivo nenhum colocar algumas coisas aí dentro de grupo de WhatsApp. Então, glória a Deus, o nosso grupo aqui é bênção, né, irmãos? Acho que tudo que a gente divulga, tudo que a gente coloca lá é para edificar, é para fortalecer. E é isso que a gente precisa usar aqui nos nossos contatos, né? Porque de vez em quando a gente manda alguma coisa, algum irmão não gosta, acha que é uma indireta para ele, e aí parece que forma essa birra, e não é nunca o objetivo aqui da nossa união. Então, quando o pastor comentou desse assunto aí, eu lembrei até da Débora, que a Débora tem hora aqui que dá umas estouradas aqui nos grupos, falando, você tá louco, cara? Vai ficar brigando com a turma pelo WhatsApp. Então, é umas bênçãos aqui, mas depois faz a paz, volta a conversar, mas perde a unção aqui por causa de besteira, né? Então, acho que fica aqui pra gente como aprendizado aqui de toda a palavra de Deus. E como que o pastor bem comentou, né? O fim está próximo, a gente não sabe que momento que vai vir, né? É uma coisa que a gente está olhando aqui e comentando lá daqueles 4 médicos que estavam no Rio de Janeiro, eles não sabiam a hora, né? Foram para um congresso, um ia palestrar e acontece uma tragédia dessa. Então, junta aqui toda essa palavra, tudo que a gente está vivendo aqui, de tudo, né? Pode ser que venha aqui uma bomba, venha um míssil e destrói tudo aqui. Então, precisamos vigiar mesmo. Só lembrando uma coisa, Paulo, quando a gente
faz comentários no WhatsApp, isso até é uma exortação, é crescimento, não é o problema. Mas o que eu quis mencionar, principalmente quando você vê no YouTube ou nas redes sociais, uma denominação brigando contra outra, ou acusando uma coisa, levantando uma calúnia, os ciúmes entre isto, que é o que a palavra nos ensina a não fazer. Dentro do WhatsApp a gente tem mesmo, às vezes, colocar uma dúvida ou, né, falar um versículo mais duro para repreender, isso é normal, isso não é o caso aqui. O caso aqui é o engano, as heresias, de um levantando, acusando, porque quem vai ver é o ímpio vai falar, então, ó o que é a igreja, olha o que é a igreja, uma denominação tendo prazer em apontar erro das outras. Então, infelizmente, é os últimos dias que nós estamos vivendo, né? Não estou apontando o WhatsApp, não estou, mas é mencionando essa questão que está aberto para o mundo todo ver um acusando o outro, quando que deveria um orar pelo outro. A igreja brasileira está unida em oração. Esta é a grande sacada. Nós temos que estar unidos em oração, né? Então, é isso que eu quis mencionar também. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, Dedé. Boa noite, pessoal. Maravilha, paz. Deus os abençoe, Deus os proteja. Amém. Na realidade, nós temos... Cada dia aparece mais motivo para nós orar. Pastor Carlinhos, você falou uma coisa muito importante. Enquanto as pessoas ficam se acusando um ao outro, enquanto deviam estar orando um pelo outro, né? Teríamos um mundo muito melhor, isso a nível do nosso país, a nível mundial, e infelizmente não é o que está acontecendo. Você vê, às vezes você assiste um trecho da política, alguma coisa assim, e você vê que as pessoas elas estão falando uma com a outra com ódio, não é nem só, não é só bronca, não, parece que é ódio. Se a pessoa, você vê na política brasileira mesmo está desse jeito, se pudesse matar a outra com o olhar, mataria. Infelizmente nós estamos vivendo esses tempos, essas épocas, mas quem tem o coração de orar, quem tem a mente direcionada para a palavra de Deus, que seja mais fortalecido, que procure fazer isso mais e mais, não olhe para essa coisa, para esse ódio, porque é o caminho que muitos estão precisando. E vamos continuar nas orações para nossos irmãos, pessoas que têm problema, às vezes, pessoas particulares, nas suas casas, a comunidade, a sociedade do país e a nível mundial, que agora temos muito que orar pelo país de Israel, daí sendo atacado, e não olhar para esse pessoal que está tentando de qualquer maneira fazer do ódio uma semente do mal. Amém, pessoal? Amém. Amém, Dedé. Por favor, Osni. Opa, boa noite aí, hoje. Boa noite, Osni. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Muito bom, rapaz. Glória que bom tá agora. Então agora vai melhorar. O pastor Carlinhos soltou o tanque aí de combustível de aviação, agora eu vou riscar o fósforo. É verdade, eu confirmo na integridade da mensagem do pastor Carlinhos, porque Paulo já tinha alertado quanto a isso. Ele falou, aí fora eu tô aqui preso, mas tem aí fora a gente pregando mentira e rindo da minha cadeia, rindo da minha situação. E outros pregam por vanglória. Isso está em Timóteo, ele fala sobre isso, né? A apostasia não começou de agora, a apostasia já começa desde o tempo dos discípulos, né? Quando Jesus foi proibido de falar do que ele estava falando, as pessoas entendiam que era uma seita religiosa, né? O cristão era uma seita religiosa, até passar ali os primeiros 100 anos para
para Roma começar a entender que era para, em vez de ir contra os cristãos, você podia maquiar e fazer as pessoas se perverterem, achando que está seguindo o Evangelho. Né? Quanto ao esfriamento de muitos crentes, a Bíblia nos alerta isso desde do livro de Crônicas, né? Livro de Reis, que toda vez que o rei levanta, melhora o templo, chama um povo para orar, aí depois que passa 20, 30 anos, a nova geração ela volta às práticas antigas, né? Isso em Reis. Aí se voltar mais um pouquinho lá em Moisés, ele tinha avisado, olha, assim que eu morrer, vocês vão cair da gandaia. Assim que eu morrer, vocês vão voltar para rave, para as drogas, para mentira, porque foi avisado, ao entrar na terra, não siga a cultura deles, dos cananeus. Eles estão pervertidos. A deusa Sera, a Dagon, né, Baal. Então não siga essa cultura. Não se acostume com isso. Então foi avisado. Né? E até postei um vídeo aí do premier de Israel falando, ele citou Deuteronômio, justamente entre os dois montes, a bênção e a maldição. Temos que fazer uma escolha, sempre foi uma escolha. Se Pafia dizer, não, que me forçaram, eu já falei, se tem um diabo te forçando, me chama, cara, para sua casa, eu quero ver o diabo te forçar a gastar, a mentir. Eu quero conhecer Satanás, porque ele não consegue. Eu quero conhecer todo mundo que eu falei, me leva que eu quero ver, irmão. É mentira. O crente mente. O crente, ele não, eu não consigo, é mentira, você não quer. O crente não quer orar, o crente não quer jejuar, o crente não quer participar. Por quê? Não está agradando a ele, ou seja, ainda não matou a carne, quer fazer a própria vontade dele. Jesus falou, lá em Lucas, eu não vim trazer a paz, vocês estão se enganando. Vim trazer dissensões entre pai, mãe, filho e irmãos. Eu vim trazer dissensão, porque a minha paz não é igual à paz do mundo. O que o mundo quer é meu vizinho não me perturbar. Isso é a paz do mundo. Meus colegas de amigos, vamos pra balada. Não tenho briga com ninguém. Isso não é paz. Isso é engano. O homem é caído. O homem foi expulso da presença de Deus. Por isso que há ilações, por isso que há intrigas. Porque o DNA que foi absorvido do mal colocado lá, né, em Eva e Adão, lá atrás, é passado de geração em geração. De onde vêm as intrigas? Jesus disse. De onde vem as maldições? De onde vem o palavrão? De onde vem as coisas que surgem em você? De si mesmo. O que contamina é o que sai, não o que entra. Em vez de um homem se aproximar do Criador, ele quer que o homem agrade ele. Ou seja, está procurando agradar a ti mesmo. Ou seja, não morreu, não entendeu a mensagem de Paulo. Não entendeu a mensagem de Mateus 5, Mateus 8, Romanos 4, Romanos 8, Romanos 9. Não entendeu ainda. Ou o crente não leu ou não quer fazer, pô. Essa é a realidade. Como o pastor Carlinhos falou da outra vez, a pandemia foi um ótimo termômetro. Mostrou quem é crente e quem não é crente. Não vou para a igreja. Meu irmão, não teve um dia da pandemia que eu não fui para a igreja. Uma igreja de 1.500 lugares. Quanto tinha? 5 pessoas. 1.500 lugares. Quanto tinha? 5. Olhava assim, não tem ninguém. Até foi uma brincadeira, tem alguém aí? Tinha ninguém, rapaz. Não, o vírus. Meu irmão, morrer é lucro. Não entendeu a carta ainda. O ser humano não entendeu ainda. O cara quer viver, quer ganhar aqui no mundo. Ganhar o quê? Quando morrer, vai levar o quê dessa terra? 100 milhões vai levar? O homem não entendeu ainda. Jesus falou, quer ganhar a sua vida? Perca a sua vida. Tem que perder. Eu falei que Pedro, quando Pedro satisfez a vontade dele, agora você ganhou, Pedro, satisfez a vontade, Pedro, agora larga o barco. É a opção dele. Pô, largar o barco? Meu irmão, você não entendeu ainda. Leitura bíblica é diária. Santidade é diária. Quando Jesus fala das bodas, as bodas, ele fala, meu irmão, tá com a roupa nupcial para você participar da festa? Não tá não? Então não entra. Ele avisou como é. Você não quer vestir santidade não? Então não entra. Não entra. As pessoas ficam, não, eu posso servir de qualquer maneira, como o pastor colocou. Tem gente se enganando. Não é de qualquer maneira.
A salvação é pela graça, não é de graça. Tem gente se enganando. Vou ler um trechinho aqui, como é que fala bem claramente em Lucas. Olha como é que a rosca é finíssima. Estou lendo Lucas 13, em combinação com o pastor falou ali, ele citou Mateus 24 e Lucas 12, eu vou ler o Lucas 13 no 24, 13 e 24. Porfiai por entrar pela porta. Eu estou falando de Jesus, não sou eu. Porfiai. Sabe o que é porfiar? É lutar, sair na mão. Tá? Porfiar é competir para entrar pela porta. Porque a porta é estreita. A porta não é larga. A porta é estreita. O bagulho é doido. O bagulho é doido para entrar. Ah, eu sou crente, eu não lhe conheço. É só continuar o texto. Vai entender que tem crente que vai bater na porta e não vai entrar. Está escrito aqui. Por quê? Eu vos digo que muitos procurarão entrar e não vão entrar. O ímpio procura a casa de Deus? Não, então ele está falando para ímpio, está falando para crente. Presta bem atenção. Não está falando para ímpio. Muitos tentarão entrar pela porta. Tentarão entrar pela porta. Quem é a porta? Cristo. E não vão entrar. Ah, estou me esforçando. Meu irmão, é para sair na mão. Porfiar, está escrito. Certo? Competir, lutar. Certo? No 26 diz assim: então, começaram a dizer, esses que estão barrados na porta, né? Começaram a dizer: na tua presença eu tenho comida e bebida na sua presença. Mas fiquei, calma aí. Quem é que come na presença de Jesus e bebe na presença de Jesus? Não é o crente que faz Santa Ceia, não? Senhor, eu estou aqui comendo e bebendo na sua presença. E o Senhor tem nos ensinado. Ou seja, eu estou na casa de Deus, sendo ensinado e serei barrado. Notícia boa, né? Serei barrado. Quem escreveu não fui eu. E se está em vermelho aqui na minha, foi Jesus que falou. Não cabe interpretação. Perdeu. Como diz alguém aí, perdeu, mané. Perdeu, camarada. Ou você se santifica, ou você leva a vida de crente certa, ou vai bater na porta. Mas o pastor falou. Meu irmão, a salvação é individual, não é coletiva. Ela é individual. Se tu não se esforçar para entrar pela porta que é estreita, que o bagulho é doido. Ah, não, eu tô cansadinho. Fica cansadinho. Fica cansadinho. Preguiça de orar. Fica com preguiça de orar. Fica dando desculpa. Não, que eu não consigo. Continua dando desculpa para você ver o que vai acontecer. Está escrito aqui. Muitos vão bater na porta. Muitos vão dizer: Senhor, mas eu estava na sua presença comendo e bebendo. Está aqui no versículo 26. E o Senhor estava me ensinando. E eu não vou entrar? Não. Não. Porque ele vai chamar o justo, não o crente. Ao justo eu direi: não, eu sou crente. Você não entendeu a mensagem. Então, ninguém mais aqui é inocente, porque agora escutou a mensagem. Certo? Aquele papo: não sabia. Isso aí é aquele papo que eu nunca ouvi. Nós ouvimos hoje. Tudo que foi falado, né? Foi falado. Vale a pena servir? Lógico. Em Timóteo está claríssimo. Em Timóteo 4, Mateus 24, claríssimo a mensagem. Não há dúvida que está escrito lá. Então, crente que quer realmente mudar a sua vida, ele fala: não, para de se preocupar com o dia de amanhã, o que você vai comer, o que você vai beber, não consegue dormir. Está escrito lá, ele citou os provérbios de Salomão. E Deus não pega ali do campo e dá um para jogar, depois jogar fora. Isso é passageiro. O cara não consegue dormir, não consegue se relacionar bem com a família, não se dá bem com a esposa, não se dá bem com o filho, aí o cara não consegue dormir, aí eu estou com... Meu irmão, o que está procurando nesse mundo? Esse mundo não tem nada para o crente. Nada. Não tem nada aqui para o crente. Nada. Aqui é passagem. Acho que o crente não entendeu a mensagem. Lute para entrar pela porta. Lembra da passagem
do buraco da agulha, o bagulho é doido. É estreito. Lembra do homem rico? Ah, eu faço. Tu faz tudo. Então tá bom. Tira seu dinheiro e continue fazendo. Ah, mas é difícil. Eu não perguntei se é difícil, eu perguntei para você fazer. É para fazer. Jesus não pergunta se você pode ou não pode. Vem comigo. Mateus, vem comigo. Lucas, vem comigo. Até Judas, o louco, foi, pô. Tomé, cheio de dúvida, não foi? Pedro andou 3 anos armado e não foi? Aqui, infelizmente, o crente hoje em dia, sabe que é? Como ele diz que é de graça, essa confusão, não, salvação é de graça. Está confundindo. Pastor Carlinhos, glória a Deus pela mensagem. Que nós possamos aplicar essa bélula de hoje. Obrigado pela oportunidade. Amém, Osni. O pastor levanta, você corta, né, Osni? A dupla aí. Não, eu falei, ele botou combustível no carro forte. É isso aí, um levantou, outro cortou aí, ó. Mas é melhor a gente alertar do que ficar guardando aquilo que Deus está incomodando a gente. Tem que alertar, e cada um toma a sua decisão. Vê que lado você vai escolher aí. Ninguém vai poder falar que não sabe aqui desse grupo, né, pastor? Toda terça aqui estamos sendo alertados e ciente aqui da palavra. Irmãos, 4 minutos, mais alguém quer comentar? Fique à vontade. Lori, Goulart, Ricardo, Marquinhos também. Senão a gente ora aqui encerrando. Meu Deus! É muita bênção, Jesus! As instruções, glória a Deus, que o pastor Carlinhos trouxe. Comentário aí dos irmãos Lee, o seu também, Paulo. Meu Deus, a mensagem muito tremenda. E assim, está sendo gravada, né? Glória a Deus, né? Meu Deus. Assim, eu lá na carta aos Romanos, estou aqui, Senhor, né? Realmente, eu preciso de despertamento. No versículo 11, que diz, né? E assim, a forma como Paulo ele escreve e ele se coloca ainda nessa situação ainda de despertamento, ele ainda se inclui algo assim que, né, no versículo 11, 13 e 11, que isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Ou seja, ele está sendo usado por Deus, sendo instrumento por Deus, e ele ainda se inclui. Eu não vou me incluir também, né, para não ter dúvida, pessoal, do tempo que está chegando, eu vou me incluir aqui também. É hora de nós despertarmos. Eu estou sendo instrumento de Deus aqui, ó, para vocês e para mim mesmo. Ele, né? Que mensagem tremenda. Quando aceitamos a fé. Meu Deus. E assim, me tocou muito também, né? O que Deus falou aí pelo pastor, assim, bradando, né? O tempo, né? Dos acontecimentos, dos fatos e da construção da arca, assim, nunca tinha me atentado para isso, né? Da reação das pessoas, assim, de poderem estar acompanhando, né? Aquilo do zero, aquilo do nada, e começar a ganhar forma e tá indo, né? Aquele doido, né? Aquele cara que, pô, esse cara aí é um maluco, pô, mas começou a tomar forma. Não, a construção tá saindo alguma coisa dali, mas mesmo assim, né? Tantos anos ali, e Deus, né? A paciência, né? A misericórdia, de levar tantos anos e chegar ao ponto, né? É esse ponto que vai chegar e acabou, é até aqui. Aí não tem mais a ação do homem, né? Que foi o próprio Deus que, ele mesmo fecha a arca e é o tempo dele, né? Determinado. Então, assim, enquanto aqui respiramos, né? Temos que estar despertados, buscando fazer a nossa parte, buscando ser um instrumento, mas o tempo é de Deus. É o tempo de acabou. Isso aí, meu Deus do céu, me deu uma chacoalhada por dentro.
Glória a Deus aí pela palavra aí, é continuar indo aí e compartilhar essa mensagem. Glória a Deus. Amém. Amém, Marquinhos. Bem isso aí que o Osni manda aí, as gravações também, né, Osni? Acho que, Opa, além daqui, temos a mensagem gravada ainda, né, Osni? Bem isso aí. já passamos de 45 mensagens gravadas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória Praticamente a temporada aí do Netflix, né, Osni? Vamos subir a temporada aí do Netflix. Mais alguém, irmãos? Senão a gente ora aqui. Agradeço aqui todo mundo aqui, a participação, né? Acho que está sendo bênção aqui mais uma vez, comprovando aqui que vem vindo sendo bênção aqui. E aqui Dedé, Marquinhos, que não estão escutando a palavra, né, do pastor ao vivo aqui, né, pastor? Então, aproveitar aqui, matar a saudade aí do pastor, as Receber palavras essa aqui. chacoalhada aí pra acordar, né? Acorda! Amém, Marquinhos. Para todo mundo, né, Marquinhos? Acho que a palavra de Deus aqui é magnífica aqui. Toda a palavra é importante aqui para a gente, né? Por mais que a gente esteja aqui, tá na unção, mas é um momento que a gente precisa parar, pensar, orar, E e a ainda palavra tem, de Deus. é verdade, tem muitas coisas boas que estão acontecendo. Eu tô vindo agora do evento, do culto da igreja. Esse final de semana eu trabalhei num encontro de jovens, né? E hoje foi o culto pós-encontro. E foi cerca de 90 jovens. E hoje dando cada qual seus testemunhos e tal, e você vê muitas coisas boas. Você vê na juventude ainda muita gente que está buscando, que tem interesse, tem muitos que falavam, eu não sabia nem que isso existia. E hoje estou impactado. Então você vê ainda muita gente impactado, aqueles trabalham muito isso com esses encontros de jovens, encontros de casais, encontros de amigos. Esse ano eu já trabalhei em 4 já. Eu fiz, né? Só pode trabalhar quem já fez. Então, isso é uma esperança. Isso é uma esperança dessa juventude tá envolvida, né? Tem muitos aí envolvidos com coisa errada, mas ainda tem gente que está procurando a palavra de Deus. E com certeza isso nunca vai acabar e sempre vai fluir e bem. Amém, Dedé. Parabéns aí pelo serviço, meu irmão. É legal, Glória. muito bom todos vocês, é muito bacana isso, Amém. ver as pessoas interessadas, ver as pessoas se envolvendo mais e mais, muito bacana, muito bacana. A igreja daqui ela tem uma semelhança com a igreja nossa, eu vou falar que é nossa, né? Eu sou desse lado também. Amém, amém. Tem uma semelhança, é uma igreja simples, muito boa, uma palavra muito bacana. Isso é excelente. Eu vou aproveitar e fazer meus pedidos de oração, porque o Brasil está precisando mais e mais, então orar pelo meu país, nosso país, pastor Carlinhos, e estender pelos nossos irmãos aí de Israel, que está aí sendo bombardeado, e pelo pastor da igreja daqui. Ele está começando, está com um problema de saúde um pouco sério, acho que amanhã, um processo de quimioterapia, né? Quimioterapia. Isso. É pastor Gesso. Ele está passando por essa situação, ele estava na igreja lá, mas ele está bem abatido e precisa das nossas orações. Depois eu vou até escrever no grupo aí o nome dele direitinho. Amém. Vamos orar sim, Dedé. O Amém. Goulart, sua mãe tá tudo bem, Goulart? Semana passada você pediu oração, né? Glória a Deus, irmão. Tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo na paz. Foi só os sustos mesmo. Agradeço Amém. pelas orações. Amém, Goulart. Deus abençoe, irmãos. Amém. Mais alguém aqui pra gente orar? Eu queria pedir a oração para o seu Pedro e Dona Antônia, que ela foi internada ontem, né?
E ela não tá bem, não. E aquela vizinha Maria também, que tá entubada ainda, não saiu, ainda continua. E meu cunhado também, aquela família também, né? Dorival, quem é a pessoa que você falou? No início eu perdi. É a dona Antônia, ela foi internada de novo. Da semana passada para cá, acho que ela foi 3 vezes internada. Ela está com câncer, né? E o esposo dela está bem, né? Mas agora ela não está nada bem. Está na UTI, nas clínicas. E a Maria, aquela lá, que era minha vizinha, também está internada, continua entubada. Quero pedir oração pela família, pelo Cláudio, que está num momento meio difícil. E só. Amém, irmão. Amém. Continuar orando pela Helena, eu já comentei, é a filha de um colega, né, que foi diagnosticada com AME. Ela está internada lá para fazer os procedimentos, para estarmos continuando aí orando pela vida dessa criança. Mais alguém? Tem algum pedido? Então vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Orando todo tempo, todo instante, porque muita gente está precisando das nossas orações, do nosso clamor, da nossa intercessão. Então vamos orar. Senhor amado Pai Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, nos alimentando da Tua palavra, tendo experiências que estamos trocando uns com os outros para a nossa edificação, nosso crescimento. Muito obrigado, Deus, porque temos tido essas experiências concedidas pelo Senhor. Mas temos a oportunidade agora, unidos em oração, clamarmos pelo Brasil, a nossa nação. Liberta este Brasil, Senhor, da mentira, do caos, da injustiça, da maldade, da violência, do narcotráfico, tudo aquilo, Senhor, de errado que está acontecendo nesta nação. Clamamos e pedimos perdão por esta nação, Senhor. Perdoe o pecado desta nação, conserte aquilo que estiver errado, Senhor, para que essa nação possa se prostrar diante de Ti, clamar ao Senhor, ser liberta e ser sarada e ser salva para a glória do Senhor. Oramos por Israel, que haja paz dentro dos seus muros, como ensina a Tua palavra, Senhor, que esse conflito possa cessar. Guarda aquela nação, Senhor. Esta nação foi, ó Deus, pela qual o Senhor utilizou para mandar o Seu Filho amado. Sei que o Senhor tem ainda um tratar com esta nação, mas clamamos para que haja paz dentro dos seus muros. Senhor, oramos também pelo pastor Gerson, Senhor, que está fazendo a quimioterapia, o Teu servo. Fortalece a vida dele, renova suas forças, entra com a Tua providência, com o Teu poder curador. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor tem todo o poder, toca naquelas células danificadas, que elas sejam curadas, libertas, que todo o mal seque pela raiz, que a virtude do Teu Espírito Santo passe sobre a vida do pastor Gerson, para que ele seja renovado, curado e liberto, para continuar fazendo a Tua obra, ganhando almas para o Teu reino. É o nosso clamor, é a nossa súplica que Te fazemos pela vida dele. Aquela pessoa, a Maria, que está entubada, Senhor, e também a dona Antônia, que foi hospitalizada. Senhor, visita estas vidas com o Teu poder, liberta, Senhor. Tu és Deus de poder, por isso nós estamos usando o Teu nome para clamarmos com fé, com confiança, sabendo que o Senhor é Deus que pode intervir, que pode curar. A família do Aldenor, ele pede, Senhor, com relação à sua família, o Cláudio também, libertação. Tu és Deus de poder e de milagres, Senhor. Nós continuaremos orando, continuaremos clamando, continuaremos entregando estas causas no Teu altar com fé, com confiança, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. E a Helena, Senhor, aquela criança que está internada, tenha misericórdia, Senhor, uma criança inocente. Sabemos que o Senhor ama as crianças, sabemos que o Senhor tem um cuidado especial com os pequeninos. Então, Senhor, visita esta criança, renova suas forças, cura e liberta. E fala com os pais, Senhor, para que possam entender que o Senhor é Deus soberano que tem o poder de todas as coisas. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador, e o restante da semana, na direção do Teu Espírito Santo, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Irmãos, passamos Amém. minutinhos aqui, mas foi benção. Amém. Por Deus. Glória a Deus. Muito bom, pessoal. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Durma com Deus. Até amanhã. Boa noite. Irmão, Deus abençoe. Semana. Irmão. Valeu, gente. Obrigado, Osni. Obrigado, irmão.